provocação com o título do evento, não é, por uma teoria da crônica literária, mas é pura provocação, né. Eu fiquei pensando, não existe crônica que não seja literária. Toda crônica é, por essência, literária. Se não for literária, a gente estará se referindo a um relatório. A um relatório técnico, puro e simples, né. Senão, eu estava até conversando, ainda há pouco com minha mulher, que, fez letras também, e foi minha aluna no curso de letras, fez a graduação e a pós aí na UFAM, e eu estava dizendo para perguntando a ela se ela conhece um romance não literário. Eu disse: "Não, romance não literário, todo romance é literário", né. E então toda crônica, a rigor, é uma pertence ao gênero literário, né. Eu penso que isso se deve talvez a essa concepção bem estruturada, né, que a gente montou ao longo do tempo, de um leve preconceito contra a crônica. E isso, se vocês acompanharam certamente as palestras, os encontros anteriores, certamente que devem ter se dado conta disso, né, que a crônica tem uma história, né, tem uma história e não é uma história muito antiga, né. Mas aí o que que eu fiz? Eu escrevi uma crônica, uma pequena crônica, sobre a vida das crônicas. O título da crônica é "Sobre a vida das crônicas". E aí, nesse primeiro momento, eu acho que é interessante, de qualquer modo, historiar um pouco para depois passar para o que eu chamaria, e aí seria também uma outra proposta, parecida com o título do evento, que é por uma prática da crônica. Que aí eu vou falar da minha experiência, enquanto cronista, certo? Pode ser assim? Então, eu vou ler alguns trechos da crônica e eu vou comentando, vocês vão poder me interromper, enfim, sintam-se à vontade. Eu começo assim: "As crônicas são assim. Antes, elas adquiriam sua primeira forma de encontro com os leitores nas páginas semanais, quinzenais ou mesmo mensais de jornais impressos e revistas. A primeira forma de vida das crônicas sempre foi assim, desde Machado de Assis, sempre foi nos jornais. E no início mesmo, lá na época do Machado, e ainda bem depois, em qualquer parte do jornal, não é. A crônica não tinha um lugar exclusivo, como passou a ter bem depois. Nesses casos, esses pequenos textos tinham vida efêmera, correspondente à vida útil desses impressos. Ou seja, a crônica durava, as crônicas duravam, a vida das crônicas durava, enquanto estava aquele exemplar do jornal ou da revista estava ali circulando. Depois, como os jornais tinham edições diárias, naturalmente que a crônica logo era deixada de lado no dia seguinte. Um jornal, por exemplo, em geral costuma ter vida útil de 24 horas, para dar lugar à edição do dia seguinte. Hoje, claro, a gente tem menos jornais impressos, né? As possibilidades tantas da internet acabaram sufocando, esse produto de informação. Depois de lido, seu destino, ou seja, o do jornal, é o lixo. No meu tempo de menino, lembro-me bem de que os jornais velhos eram usados para embrulhar peixe nas feiras. E lá se iam com os peixes as crônicas. No caso das revistas, a vida das crônicas se prolongava um pouco mais, que as revistas costumavam ser semanais ou mesmo mensais. Então, a princípio, como eu disse, o
O ruim de ser um dos últimos é que a gente, né, não tem o feedback completo do que já aconteceu, né. Mas assim, as crônicas ocupavam qualquer espaço nos jornais ou nas revistas, né. Elas não tinham vida independente, esse é o fato. Mesmo porque, eu estava me dando conta de que quase todos os cronistas conhecidos, cronistas brasileiros conhecidos, quase todos eles exerceram a função de jornalistas. Então havia uma certa confusão, né. O jornalista era o encarregado, era quem escrevia as crônicas. E, à época, as crônicas, elas tinham como motivo, sobretudo, as próprias notícias veiculadas pelos jornais. Houve uma época também em que as crônicas eram lidas em programas semanais de rádio, elas tiveram também essa forma de divulgação. Lembro-me de que há um livro delicioso de Cecília Meirelles chamado Escolha Seu Sonho, acho que ele está por aqui. É uma edição antiga já que eu guardo com muito carinho até hoje, né. Lembro-me de que há um livro delicioso de Cecília Meirelles chamado Escolha Seu Sonho, que reúne crônicas lidas em programas da Rádio Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro, que eu acho que nem existe mais esta emissora. Mas havia o horário, o programa, né, dedicado à leitura de crônicas. E interessante que a leitura em geral era feita por atores ou atrizes, então era uma espécie de interpretação, né, das crônicas. Devia ser muito legal, eu imagino, né. Com o advento da internet, as crônicas passaram a ocupar espaço nos sites de jornais e revistas e mesmo nas redes sociais, principalmente no Facebook, que permite a publicação de textos mais longos. Eu acho, inclusive, que o espaço do Facebook tem sido enriquecido na condição de laboratório de muitos experimentos literários reveladores, em especial das crônicas. Acho que de uma certa forma a ausência das revistas, a ausência certa determinada ausência dos jornais, acabou sendo coberta por essa rede social, que me parece a mais adequada para esse tipo de de compartilhamento, não é. Mas aí então, só para buscar um pouco, em cima do que eu já havia falado, né, as crônicas ocupavam qualquer espaço. Com o tempo, elas foram ganhando um espaço especial, elas foram ganhando uma página determinada. Depois vieram as seções mais, digamos assim, mais culturais dos jornais, as páginas, né, de finalidade mais cultural, as crônicas começaram a ocupar aquele espaço. E aí elas começaram a ganhar mais visibilidade e, digamos assim, a ter o mínimo de prestígio, mas um prestígio sempre muito relativo, porque a característica maior da crônica é a efemeridade, ou seja, elas aparecem e somem, e aí vem outra, vem outra, vem outra, né, e vejam, dessa forma a gente não tem ou não tinha o conjunto das coisas. Essa é a verdade, né. Mas uma coisa é a gente ler de forma esparsa esses textos que, como eu disse, acabam tendo vida curta por conta da dinamicidade com que circulam. Outra coisa é ter em mãos essas crônicas organizadas por temas e reunidas em livros à nossa disposição. Aí sim, é quando verdadeiramente as crônicas assumem de fato e de direito o seu papel de gênero literário.
Por isso que não se levava a sério as crônicas. Elas eram confundidas como qualquer matéria de jornal, tá, que tem uma vida muito, muito, muito passageira. Para vocês terem uma ideia, eu estava confirmando isso no material que eu tenho aqui, ah, as crônicas, por exemplo, do Machado de Assis, tá, o Machado cronista. As crônicas do Machado só vieram a ser reunidas pela primeira vez, algumas dessas crônicas, já na década de 60, início da década de 60. Até então não se tinha essa prática de reunir crônicas, então era uma co a crônica era uma coisa menor. Quer dizer, historicamente, a crônica foi muito injustiçada, né, muito injustiçada. Hã, aí continuando aqui. É nesse formato, no formato de livro, que as crônicas passam a compor um mosaico de textos reveladores por inteiro das habilidades de um cronista, a quem eu gosto de chamar de maestro das pequenas coisas. Dessas coisas que, em geral, passam despercebidas da gente, mas que, flagradas pelo olhar sensível e seletivo do cronista, servem de matéria-prima para pequenos textos extraordinários. Então, a crônica era representava esses escritos banais que se jogava fora depois, e não se tinha mesmo o mosaico, como eu chamei, uma ideia, não é, uma ideia das características, do talento, do cronista, porque não se tinha material em mãos, material suficiente. A não ser aquelas pessoas como eu, por exemplo, né, que há muito tempo atrás colecionava recortes de jornais. Então, eu recortava as crônicas e organizava, colava num papel em branco, fazia um caderno, né. À época eu me lembro de que, isso já há muitos anos, eu morava no bairro de São Raimundo e eu ia aos domingos ao centro da cidade, ali na Eduardo Ribeiro, pegava o ônibus, ia ao centro da cidade comprar um jornal, às vezes o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, às vezes a Folha de São Paulo, né, para ter um material mais robusto. Esses jornais tinham, à época, cadernos especiais voltados para essa área cultural. E aí eu recortava com cuidado, guardava, então tinha aquela coleção. Mas a pessoa que não se dava ao trabalho de fazer isso, ela lia a crônica e depois aquilo se apagava da memória e, enfim, o tempo ia passando, né. E para vocês terem uma ideia, olha só como as coisas aconteceram no Brasil, né. Alguns cronistas, tendo à frente a referência maior da crônica no Brasil, que é o Rubem Braga, né. Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, hã, qual outro? Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, né. Enfim, eles criaram a editora do autor. Isso, vejam, no finalzinho da década de 59, já entrando na década de 60. E aí foi quando, pela primeira vez, a editora, tocada por eles, reuniu crônicas em livros. E houve uma reação nada, digamos assim, nada simpática da crítica. Os críticos mais ortodoxos, mais cafonas, né, mais, eh, mais extremistas, achavam um absurdo um livro reunir crônica, essa coisa menor, esses textinhos, né,
que a cada semana ou a cada dia somem nos jornais, né. Foi, pois, a partir daí, a partir dessas primeiras publicações desses cronistas, que os pesquisadores foram resgatar as crônicas de Machado e de outros cronistas da época, e começaram a aparecer os primeiros livros também com crônicas dessa turma mais antiga, contemporânea do Machado, e até de décadas depois do Machado. Então, talvez isso explique muito esse desapreço pela crônica. Então veja, é uma coisa muito nova. E depois esse mesmo grupo, hã, acabou criando uma outra editora, que chamava Editora Sabiá. Aliás, olhem aqui, a Sabiá durou até o final da década de 60, mais ou menos, né. Ela tinha essa marca aqui, aqui, esse hã, Editora Sabiá, que era tocada pelo Fernando Sabino, pelo Rubem Braga, pelo Otto, pelo Paulo Mendes Campos, enfim, né. Foi essa turma que começou a projetar. Aliás, eu diria que foi essa turma que conseguiu qualificar a crônica como gênero literário. Tem aqui deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, o professor Massi, da Universidade de São Paulo, ele diz assim: "Toda essa aventura editorial da editora do autor e da editora Sabiá, o fato que me parece mais relevante e até hoje permanece quase invisível, não se relaciona ao espírito pragmático da empreitada comercial, mas à decisão crítica e empenhada dos próprios cronistas em mudar o patamar literário do gênero literário, do gênero crônica. Ou seja, eles, na verdade, com esse trabalho, eles acabaram levando a crônica, de fato, ao seu merecido lugar de um gênero literário. Mas é claro que ainda houve, digamos assim, muita resistência. A crônica era considerada um gênero menor, uma coisa menor. O romance estava lá em cima, o conto, a novela, e a crônica veio conquistar muito mais espaço depois disso. E tem uma frase aqui interessante do Masi, ele diz assim: "Parafraseando um verso de Drummond, a poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. É possível afirmar que a crônica se libertou dos jornais, hoje mora no coração dos livros", certo? Então foi eh, um percurso inverso, né. Então, tudo isso é muito novo, tudo isso é muito novo. Aí eu termino aqui a minha crônica sobre a vida das crônicas. Assim como o livro só ganha real valor quando diante dos olhos de quem mergulha apaixonado em sua leitura, as crônicas, repito, só ganham vida plena mesmo quando resgatadas de sua efemeridade para as páginas de um livro, certo? Aí um detalhe, uma característica na qual eu toquei naquela palestra que eu acompanhei, né, as crônicas, eh, nos jornais ou nas revistas, elas tinham um espaço pré-determinado, pré-definido. Então o cronista, né, ele acabava sendo obrigado, digamos assim, o que era uma coisa boa, ele aprimorava o seu estilo.
pelo menos no que diz respeito ao enxugamento. Eu fui me dar conta onde está? Houve um tempo, quando eu comecei de fato a escrever crônicas, assim, mas pensando em reuni-las para publicação, eu passei acho que uns 2 anos publicando crônicas semanais num jornal em Manaus. E aí era o seguinte, eu tinha aquele espaço definido, eu não podia passar daquilo, eram tantos caracteres. E isso, olhem, isso me obrigava a um exercício que não é dos mais fáceis, que é o exercício da síntese. Então eu escrevia a crônica, bom, de propósito, não me preo no primeiro momento não me preocupava com isso, e na sequência eu me sentava diante do material para enxugá-lo, até ele se enquadrar naquele tamanho pré-definido pelo jornal. Esse meu livro aqui, No Tempo de um Menino, né, foi lançado em 2015 pela Valer. Ele reúne crônicas da minha infância. E aí, se vocês tiverem oportunidade de um dia folheá-lo, vocês vão ver o seguinte: o que que eu fazia? Como o espaço eu considerava o espaço pequeno para o que eu gostaria de escrever, eu acabava montando o texto num parágrafo só. Eu não dividia o texto em parágrafos, porque se eu dividisse, eu iria perder muito espaço. Então, quando foi publicado, hoje eu não faria isso, né. Quando o livro foi publicado, as crônicas saíram no mesmo formato em que elas foram publicadas nos jornais, ou seja, com um parágrafo só. E aí todas elas têm, parece uma coisa milimétrica, todas elas têm praticamente uma página e meia, uma página e meia, uma página e meia, uma página e meia. Ou seja, elas mantêm essa uniformidade, de extensão, né. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, isso representava uma forma do cronista digamos assim, manter o seu texto enxuto. Mas essa coisa de publicar, estou me lembrando aqui, essa coisa de publicar crônicas em jornal, eh, ela não é nova, né, quer dizer, é antiga, mas ela não é uma coisa, digamos assim, de caráter extraordinário. Muitos escritores faziam isso para testar o público. Eu não sabia, um dia desses, lendo sobre ele, o Gabriel Garcia Marques, ele publicou trechos trechos, de alguns dos seus livros, inclusive 100 Anos de Solidão, ele publicou primeiro em jornal, porque aí ele tinha o retorno da crítica. Então era uma forma de testar o material. Certamente deve ser do conhecimento de vocês que o nosso Graciliano Ramos fazia muito isso, mas o Graciliano fazia muito mais por necessidade, para sobreviver, para ajudar na sua sobrevivência. Por exemplo, o Vidas Secas, não sei se vocês sabem, mas o Vidas Secas, não começou a existir enquanto livro. O Graciliano publicou contos, cada capítulo do que é hoje o livro Vidas Secas, né, desde a sua primeira publicação, né, correspondia a um conto. Sabem por quê?
Porque se ele publicasse tudo de uma vez em formato de livro, o retorno econômico seria muito pouco e muito lento. Então, depois que ele publicou, e aí a crítica também, claro, começou a valorizar aquele material, né. Depois dele publicar no formato de contos, algum tempo bem depois, é que eles foram reunidos e aí ele conseguiu dar um formato para fazer conexão perfeita entre os vários capítulos, e esses contos acabaram reunidos e se tornando um grande clássico da literatura brasileira, que é, Vidas Secas. Mas enfim, sobre questões mais de natureza histórica, é isso, né. Vamos agora por uma prática da crônica, sem ser literária, tá. E aliás eu falei em Graciliano, eu dizia a vocês: "Bom, toda crônica é literária, o que não é literário, em algum sentido, são relatórios". Mas eu estava falando do Graciliano e me lembrei do seguinte, coisa que talvez também vocês já saibam, mas o Graciliano acabou chamando a atenção quando ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Ele começou a chamar a atenção por conta dos seus relatórios administrativos que eram publicados nos jornais da época. Essa coisa de escrever relatórios para prestar contas à população, né, e e aos órgãos que acompanhavam a execução orçamentária do município. E aí sim, a gente pode dizer que esses relatórios do Graciliano eram verdadeiras peças literárias, porque fugiam inteiramente àquele padrão seco, né, aquele padrão, impessoal, não é, de um de um relatório. Mas enfim, passando então um pouco por uma prática da crônica, não é. Eu quando comecei a escrever crônica, eu não eu escrevia sem saber que estava escrevendo crônica. Na época do hoje ensino fundamental, né, as últimas séries do ensino fundamental, hã, nós tínhamos na escola, aliás, tinha 2 fontes, 2 espaços que acabaram me propiciando estímulo para escrever. Eu era muito envolvido à época, devia ter uns 16, 17 anos, era muito envolvido com a igreja católica. E nós tínhamos eu participava de grupos, liderava grupos de jovens ligados à igreja, eram 100, 150 jovens, era muito bacana aprendi muito com aquela experiência. E nós tínhamos um jornal que era feito, impresso num mimeógrafo, eu não sei nem se vocês sabem o que é mimeógrafo, né. E eu era o encarregado do jornal, eu era o editor do jornal. Mimeógrafo era assim, você tinha um material, por exemplo, era uma folha como essa aqui, né, com um material especial, que a gente chamava de estêncil. Ele tinha uma massinha branca. E aí você tinha que datilografar aquilo com muito cuidado, não podia errar, e à medida que você ia datilografando, o não sei como é o nome da máquina, a letrinha da máquina, que era de ferro, né, ela ia lá no estêncil e ia marcando, tá. E aí a gente tinha que datilografar com o maior cuidado. O jornal às vezes tinha 3, 4 páginas. E às vezes eu errava, cometia um erro não, aí começava tudo de novo, e depois aquele estêncil, ele ia para o mimeógrafo,
mimeógrafo a tinta, alimentava com tinta o mimeógrafo, aquele stencil ficava num rolo, uma coisa arredondada assim, e tinha, a princípio, o mimeógrafo manual, tinha uma manivela, e depois tínhamos o mimeógrafo já elétrico. E aí eu escrevia, eu tinha uma coluna naquele jornal. Todas as semanas eu escrevia alguma coisinha para lá. No fundo, eu estava escrevendo um pouco crônicas sem saber que eram crônicas. Claro, e aí depois você vai amadurecendo, você começa a se envolver com os cronistas, aí você acaba descobrindo algumas técnicas, alguns caminhos, enfim, esse é um processo lento, é um processo lento. Mas eu costumo dizer, e aí eu efetivamente comecei a escrever, digamos assim, com mais dedicação à crônica, já já na universidade, já como professor da universidade. Que aí aquela experiência do jornalzinho da escola e do jornalzinho do movimento de juventude, aquilo acabou ficando para trás. Eu tive um período muito grande sem escrever praticamente nada, e eu fui retomar essa história da crônica já bem lá na frente. Na verdade, eu posso até dizer que eu me dediquei mesmo, embora tivesse muitos livros em casa, aquela mania de a gente comprar livros e dizer: "Bom, ele vai entrar aqui na fila, um dia ele vai ser lido". Então eu montei uma biblioteca enorme na área de literatura, mas eu não tinha tempo para isso, porque na universidade, a vida acadêmica sobrecarrega muito a gente. Então a minha preocupação era aulas de língua portuguesa, aulas de linguística, aulas de análise do discurso na pós-graduação, e aquilo me sufocava um pouco não, me sufocava muito, não sobrava tempo para fazer aquilo que eu descobri depois ser a minha paixão, que é a literatura. E então foi muito mais quando eu me afastei da universidade, em 2005, que eu comecei a me dedicar mais à escritura de crônicas e a ler muito aquilo que eu não conseguia, que eu desejava, mas não conseguia ler por conta da academia. A vida acadêmica atrapalha muito as paixões da gente, essa é a verdade, né. E quando eu me aposentei da universidade, me deu uma sensação de liberdade. E quando eu me aposentei, eu comecei a ler desesperadamente, sabe, como se o mundo fosse acabar. Agora, por exemplo, eu estava nesses 16 livros, de janeiro para cá. Isso só no Kindle, afora os livros impressos. Eu hoje leio muito mais no Kindle pela facilidade que eu tenho para comprar livros, brasileiros. É complicado comprar, pedir um livro do Brasil para eles entregarem aqui em Portugal, é muito complicado, sai caro. E no Kindle não, no Kindle da Amazon eu tenho na hora o livro, né. Eu estou tão acostumado com o meu, cadê o meu Kindle? Não sei onde ele está, né. Eu estou tão acostumado com ele que, sabe, está aqui ele, né. Eu estou tão acostumado com ele, ó, essa coisinha aqui, né, que eu levo para tudo quanto é de lugar, minha biblioteca está toda aqui. Então eu estou tão acostumado que eu convivo tranquilamente com a leitura do e-book no Kindle e com os livros impressos. Não tenho nenhum problema, né, nenhum problema, né. Mesmo porque eu sou daqueles que acreditam que a gente tem que se adaptar às inovações tecnológicas, porque elas são um caminho sem volta. Mas então, voltando, foi aí que eu comecei a, de fato, a escrever.
Essa experiência de que eu falei no jornal, que durou 2 anos, foi uma experiência, sobretudo, educativa. Por quê? A minha coluna saía às segundas-feiras. Toda semana eu tinha que ter uma crônica pronta. É claro que aquilo acabava me azucrinando um pouco a vida também, né, por conta da pressão. Mas aquilo acabou me educando e me obrigando ao exercício, daquele tipo de escrita. Eu me lembro de que a época, principalmente a época em que eu fui presidente da FAPEA, eu viajava muito. Toda semana praticamente eu tinha que estar em Brasília para cumprir compromissos. E eu tinha um computadorzinho bem pequeno e já tinha se tornado, rotina, né. O voo de Brasília a Manaus, são 2 horas e 40, 2 horas e 45 por aí. Eu embarcava, quando o comandante desligava lá a necessidade de apertar cintos, né, eu abria a mesinha ali, colocava o meu computador e começava. Em geral, eu chegava com a primeira versão de uma crônica em Manaus, a primeira versão pronta. Depois, claro, vem as releituras, os aprimoramentos, etc, etc. Mas a feitura de crônica da crônica, a prática da crônica, não é uma coisa tão elementar. Daí eu dizer que a crônica, a crônica ter sido injustiçada por muito tempo. O trabalho da crônica é um trabalho de refinamento. Por isso que no texto que eu li para vocês, eu digo que e isso eu cunhei essa frase quando eu fui escrever a apresentação de um livro de crônicas de um amigo meu, do poeta Dori Carvalho. E aí, nessa apresentação, eu digo que o cronista é um maestro de miudezas. E esse ser maestro de miudezas, é nesse ser maestro de miudezas que está, sabe, a habilidade do cronista. Acho que era o Victor Hugo. O Victor Hugo dizia que o poeta, ele ele enxerga as coisas além das coisas. Não é diferente do cronista. Por isso que eu chamo de maestro de miudezas. O cronista enxerga as miudezas muito além das miudezas. E quando eu falo em miudezas, eu me refiro àquelas coisas que o senso comum não enxerga. Que o senso comum olha e, não é? Por isso que, para mim, o cronista é esse maestro. Porque não é só ver a coisa, além de ver as coisas, além das coisas, é dar toda uma vida em redor daquela coisa, daquele acontecimento, daquele detalhe. Por exemplo, deixa eu me exemplificar bem para vocês, algum tempo atrás eu estava aqui, né, eu estou aqui na sala do apartamento, e tem um janelão enorme aqui, e por ele eu observo a cobertura de algumas casas que tem aqui em frente. E aí eu comecei parei, estava tomando café, parei e comecei a acompanhar, eh, a paixão de um casal de pombinhos, né. Um estava numa extremidade, outra no outro, eles foram se aproximando, paravam um pouco, depois mais um pouco, davam uma volta como se não quisessem nada, como se não tivessem nenhum interesse, e foram se aproximando e tal, né.
e chegaram às últimas consequências da paixão. Para uma pessoa, outra qualquer, para o senso comum, isso é tão, né, aquilo foi transformado numa crônica. Mas aí, a crônica não é você dizer simplesmente o que viu ou o que percebeu, essa coisa mínima, esse acontecimento mínimo, né. Como eu costumo dizer, não é o quê, é mais o como, é como dizer, é como dar vida a isso, aí sim, para deixar de ser um simples relato e passar a ser um gênero literário. Um dia desses, nós estávamos aqui tomando café, eu e minha mulher, e aí ela notou, me chamou a atenção, nós temos um canteiro, um pequeno canteiro aqui na varanda, e a gente não é muito ligado nessa coisa de cultivar, de plantar flores, essa coisa toda. Nós somos meio relaxados para isso, né. Curiosamente, estavam nascendo, brotando umas flores no canteiro. E isso deu uma crônica. Isso deu uma crônica, essa é inédita ainda, né, chamada Os Chorões da Praia. Por que chorão, né? Eu fui pesquisar. Chorão é o nome de uma planta que é considerada praga. Não sei se tem no Brasil, né, mas aqui nas praias, aqui em Portugal, tem muitos, né. E elas dão principalmente na primavera, elas brotam né. E aí eu tinha escrito antes uma crônica sobre uns passarinhos danados de 3 passarinhos, que todo santo dia visitavam aqui a a cobertura da casa em frente. Eu até, havia dado a eles o nome de Huguinho, Zezinho e Luizinho. E saiu uma crônica sobre a minha conversa com esses passarinhos. E aí, bom, voltando para os chorões que estavam nascendo aqui no canteiro. E aí disse: Interessante isso, quem trouxe isso para cá?". Bom, nós estamos na primavera, né, na primavera a polinização, explode, né, e aí os passarinhos vão levando de um canto para o outro, né, e eu pensei: "Será que foram o Guinho, Zezinho e Luizinho que trouxeram isso para cá?", né. E aí surge a ideia de uma crônica graciosa. Hã, um tempo desses, deixa eu ver aqui, um tempo desses, hã Um tempo desses, eu acho que é um texto bem curtinho, né, para vocês terem mesmo uma ideia de como, o cronista, ele capta essas pequenas coisas e dá vida a elas num contexto muito maior. Um dia desses, eu estava saindo aqui de casa, aqui na rua, quando eu olhei para o céu tinha um arco-íris belíssimo, um arco-íris belíssimo. E aí eu fiquei algum tempo olhando, fotografei até o arco-íris, e depois, olha só, uma coisa leva a outra. Aí saiu esta pequena crônica aqui, uma história de menino. No meu tempo de menino, em saltos monumentais, mergulhos e danações nas águas do Igarapé de São Raimundo, corria uma história extraordinária. Contava-se que o arco-íris, sempre que encorpava seu feixe de cores no céu, e uma de suas pontas descia ao encontro do rio, representava um perigo para desavisados canoeiros e navegantes. O mesmo contador dessa história jurava por tudo quanto é sagrado que havia presenciado com os próprios olhos que a terra haveria de comer um desses dramáticos momentos. Como não acreditar? Num certo finzinho de tarde, quando as águas mornas do igarapé já descansavam e em sua placidez
aguardavam o cair da noite, do nada um arco-íris armou-se no céu, meio cinza, e sua ponta tragou um pescador com canoa, remo e tudo. Diante da verdade do narrador, nossos olhinhos crentes e arregalados nada contestavam, apenas deixavam escapar um gigantesco pavor. Afinal, éramos pequenos habitantes, sempre presentes nas águas, até então cristalinas, do Igarapé de São Raimundo. Pois nesses dias, aqui perto de casa, registrei com minha velha câmera Lumix esse arco-íris de fim de tarde. Felizmente, e eu observei com muita atenção, ele não havia tragado nada nem ninguém. Apenas exibia sua exuberância de causar inveja a nós, pobres mortais. Uma crônica, né, de uma coisa aparentemente banal. Mas as crônicas vão muito além disso. Eu estava falando há pouco para vocês do No Tempo de um Menino, né, as crônicas, elas podem ser, olhem só, um campo de pesquisa dos mais variados temas. Por exemplo, eu tenho aqui uma crônica chamada Os Cinemas de Minha Meninice, em que eu narro como eram os cinemas da minha infância. Havia cinemas em tudo quanto é lugar dessa cidade de Manaus, no centro, nos bairros, né. O cinema da minha vida chamava-se Cinema Ideal, que ficava no bairro onde eu me criei. Há outras crônicas em que eu falo, hã, das casas em que morávamos no bairro, do igarapé, dos percursos que eu fazia. Outra crônica em que eu falo de uma época em que eu fiz um curso de telegrafia, vocês não sabem nem o que é isso, mas certamente que não, né, porque a telegrafia foi deixada de lado ainda quando eu devia ter uns 18 anos. Eu fiz o curso e depois fiquei desempregado, porque não eu trabalhava no jornal, um jornal que ficava na Eduardo Ribeiro, não existe mais há muitos anos. E aí, nessa crônica, eu conto o percurso que eu fazia, eu e um colega fazíamos, de São Raimundo a pé até a praça, né, Cachoeirinha, até a Cachoeirinha onde ficava a nossa escola de telegrafia. Eu falo em outras crônicas sobre o igarapé onde eu aprendi a nadar. Esse igarapé não existe mais, não existe mais. Ele foi tão poluído, mas tão poluído, que ele se transformou num conjunto residencial desse projeto que tem aí em Manaus já há algum tempo. Como é o nome? Eles construíram eu não estou me lembrando agora do nome, foi até, da época do Eduardo Braga, né. Então vejam, do ponto de vista histórico do ponto de vista histórico, as coisas estão lá nas crônicas. Do ponto de vista da geografia urbana, está lá, porque eu vou narrando o que eu via, a ponte, como era a ponte, o palácio do governo, como era, enfim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista ambiental. Olhem só, do ponto de vista ambiental, o igarapé foi destruído. Eu aprendi a nadar nele, e isso pesa muito na cabeça da gente. A gente bebia a água daquele igarapé. Depois ele foi se transformando num lodo grosso, espesso, até finalmente sumir. A gente fica pensando como é que o ser humano consegue acabar com o igarapé. Isso está lá nas crônicas.
A questão, portanto, a questão ambiental, a questão sociológica, a situação em que a gente vivia no bairro, morando em casas de madeira perto do rio, quando a água subia e invadia a casa, né, questões de natureza social, tudo isso está nas crônicas, tudo isso está nas crônicas. Eu estou citando como exemplo essas crônicas minhas, mas os outros cronistas estão aí, né. Enfim, e aí, nesses últimos tempos, já para terminar, né, sem que eu tenha sido interrompido em momento algum, não sei se ficaram tímidos, né, mas, nesses últimos tempos eu tenho escrito depois que eu me aposentei, eu passei a escrever como nunca. Escrever para mim tornou-se uma questão de sobrevivência. Não há um dia que eu não escreva. Eu escrevo minhas crônicas, eu escrevo meus contos, eu escrevo textos políticos para as redes sociais, né, eu eu assumo posições políticas em todo momento, né, sou ligado, eu divulgo, gravo meus vídeos, gravo o Esteban, lembrou eu gravei um curso inteiro, aprendi a lidar com iluminação, comprei uns equipamentos, né, um deles está ligado aqui agora, para eu participar desse encontro com vocês, né, aprendi a editar vídeos, enfim, né, eu estou aposentado, mas eu costumo dizer que o dia é curto para mim. E aí eu gravei o meu livro, esse livro aqui, eu transformei ele em 32 aulas, ele está na quarta edição. Eu transformei em 32 aulas que estão disponíveis no YouTube, num canal no meu nome. Por que fez isso? O Esteban estava lembrando ainda há pouco. Minha vida toda, pobre, muito pobre, né, quando minha mãe ficou viúva eu tinha 7 anos, ela tinha 7 filhos, mais 2 agregados e um salário mínimo. Então minha vida toda foi em escola pública, certo? O antigo primário, o ensino médio, a universidade na UFAM, como aluno da UFAM, o mestrado e o doutorado em São Paulo, tudo foi custeado com recursos públicos. E aí eu pensei: "Não, eu tenho que fazer alguma coisa para devolver isso para a sociedade". E aí eu gravei esse curso, eu sei que muita gente precisa pagar para fazer um curso para aprender a escrever bem. E aí eu gravei, editei, está tudo lá à disposição, gratuitamente, né. Mas enfim, e aí nesses últimos tempos, eu passei a escrever, como eu dizia, como nunca, né. Escrevo todo santo dia, né. Não, observem bem, aí as pessoas às vezes ficam espantadas quando eu falo isso. Não que escrever para mim, vocês podem até rir, seja um prazer. Eu não tenho prazer em escrever. Eu tenho prazer em ver aqui, ó, por exemplo, a coisa pronta, depois que está pronto, eu acho: "Poxa vida, está aqui, eu fui capaz de conseguir escrever isso". Quer dizer, o processo para mim é muito doloroso, é muito cansativo. Às vezes eu abandono um texto porque ele trava e ele não quer, como eu digo, se entregar à minha vontade. E aí eu abandono ele, no dia seguinte me reencontro com ele, ele me aceita, a gente faz um acordo e eu vou, termino de escrever. Mas escrever é sempre um trabalho muito doloroso, sabe, de escolhas, é muito complicado. Mas é aquilo que eu chamo de como se fosse há um livro, deixa eu ver se me lembro aqui não estou me lembrando agora, mas é como se fosse uma entrega necessária. Aquilo não é gostoso, não é bom, mas você não vive sem aquilo, entende? É mais ou menos assim, né. E aí, para terminar para terminar,
Eu o Esteban estava falando no início do nosso querido amigo José Aldemir, né, professor aí vocês conheceram, né, meu amigo de muitos anos, eu quando eu estava fazendo o doutorado em São Paulo, tá, eu me lembro de que eu fui assistir a defesa do Zé, né, na USP, né. Enfim, éramos muito amigos e muito queridos. E aí o Zé, hã, tinha chegado com a Rita a Coimbra. Poxa vida, eu fiquei muito alegre quando soube que o Zé estava aqui em Portugal. E aí eles vieram nos visitar, depois nós fomos visitá-los, e uma outra vez o filho dele, o Raoni, veio aqui, né, visitá-los, e eles vieram de carro, de Coimbra até aqui, para se encontrar com a gente e tal, muito legal. Eu moro aqui numa região muito bacana, aqui a uns 600, 700 metros, tem o Atlântico aqui, né, o mar, tem praias, é uma região muito bonita, tem um farol, tem uma escultura muito bonita do poeta Antônio Nobre na praia, enfim, né. E aí depois, quando o Zé partiu, eu fiquei tão triste, tão chocado, né, disse: "Eu preciso fazer uma homenagem a esse querido amigo". E aí saiu uma crônica chamada A Rua do Zé Aldemir, né. Se vocês me permitirem, não é muito longa, eu vou ler para vocês terem mais uma vez uma ideia, de como a gente de como é esse trabalho do cronista, maestro de miudezas, em transformar pequenas coisas, sabe, numa pequena peça literária. Foi uma grata e rara coincidência, dessas que só a perfeita sintonia de uma amizade muito grande explica. Tínhamos combinado nos encontrar na praia de Lessa, que é aqui perto de casa. Eles vindo de Coimbra para nos visitar. Nós apressando as horas preguiçosas para que o tempo corresse. A ansiedade nos expulsou de casa muito antes do horário combinado. Queríamos ser os primeiros a chegar ao ponto marcado. Quando eu uso o plural aqui, queríamos, eu me refiro a mim e a minha mulher. Minha mente inquieta, como sempre, já se antecipava aos acontecimentos. Eu imaginando. Enxergo-os à distância. Os primeiros traços de alegria marcam meu rosto. Depois vão se acentuando na proporção em que se aproximam, até que o abraço forte e demorado é contagiado pela emoção e pela mais pura alegria das palavras. Coisas de amigos, velhos amigos, bons amigos, ou como costumávamos nos tratar, bons parceiros. Mas às vezes a vida, indiferente ao nosso querer e à nossa vontade, nos surpreende e nos presenteia com pedaços de alegria que vão além daquilo que desejávamos e ficam impressos nos escaninhos especiais da memória. A caminho da praia de Lessa, que fica a uns 700 metros de casa, saímos da Luísa Neto Jorge, que é o nome da rua aqui, e marcamos direção na rua Armando Lessa. Eu em minha scooter, garota, que é a minha amada companheira, caminhando ao meu lado. O sol parecia ter se programado para zombar dos dias, em geral nublados e chuvosos daquele quase final de outono. Brilhava como dono da tarde. No céu azulado, apenas pequenos blocos de nuvens dispersos e teimosos insistiam em resistir, mas eram levados pela força dos ventos que sopravam do Atlântico. Algumas gaivotas tiravam proveito da situação e planavam em voos de puro exibicionismo, como a nos quererem causar inveja de sua liberdade. Foi então que, ao cruzarmos o pacato encontro com a rua Guilherme Castilho, transversal a Armando Lessa, deu-se a inusitada coincidência.
Visualizei um carro que aguardava a nossa travessia e me dei conta de que conhecia o motorista e o passageiro ao lado. Fiz um aceno e, para nossa surpresa e alegria, o Zé Aldemir saiu do carro com um sorriso não menos surpreso. Brindou-nos com um abraço afetuoso e prolongado, como sempre fazia. Explicou-nos que o GPS havia falhado e o Raoni havia entrado naquela rua por puro acaso. Como então explicar a inexplicável coincidência daquele encontro no exato momento em que cruzávamos a rua Guilherme Castilho, senão por uma extraordinária sintonia de amizade? Para encurtar a história, Garota, que é a minha mulher, eu a chamo de Garota, Garota juntou-se a Rita para orientar o trajeto até a Praia de Lessa, enquanto o Zé Aldemir, num gesto de carinho tão próprio de sua sensibilidade, fez questão de ir caminhando ao lado da minha scooter, como se quisesse aproveitar o máximo de tempo para nossas intermináveis conversas. Depois de vencermos o quarteirão seguinte, paramos no alto da rua que dá acesso à praia, ficamos em silêncio por alguns segundos a apreciar o mar que, com suas ondas agitadas, parecia nos saudar e comemorar aquele encontro entre velhos amigos e bons passeios, sem saber que seria o derradeiro. Dias depois, Zé e Rita retornaram ao Brasil e ele descansou da vida. Hoje, sempre que eu e Garota fazemos o mesmo trajeto até a Praia de Lessa, ao passar por aquele cruzamento de ruas, é inevitável pararmos, olharmos um para o outro, os olhos marejarem e nos enchermos de emoção. Na plaquinha azul com letras brancas, não importa que os outros não enxerguem. Para nós, lá está escrito: Rua do Zé Aldemir, poeta brasileiro da geografia. É isso, gente. É assim que surgem as crônicas. Era isso. Eu agradeço a vocês. Não sei se correspondi ou se eu ando meio. A gente, quando se afasta assim da universidade há muito tempo, a gente vai ficando travado para essas coisas né, de falar assim, né. Então desculpe aí pelas falhas, mas é a minha contribuição como cronista apaixonado por crônicas. Muito obrigado.